Glória a Deus. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está dizendo: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos todos juntos ler bem alto? 1, 2, 3. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só as mulheres. Os homens vão ensinar como é que se faz. Vamos lá? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. A última vez, todos juntos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Eu acho que as mulheres ainda ganharam, mas tudo bem. Aleluia. Queridos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a oração. Nós precisamos crescer. Todo mundo tem um objetivo de avançar. Nós queremos lugares altos. Mas sabe, irmão, tudo que você tem ouvido nesses dias, o segredo do segredo ainda continua sendo a oração. Sabe, muitas coisas já estão disponíveis, como o pastor Bruno falou agora, a obra da cruz, tudo já está pronto para nós. Agora existem algumas maneiras que nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já liberou. Uma delas é a palavra. Eu preguei aqui sobre firmados na fé e firmados na palavra. Eu preguei aqui esses dias sobre a importância da palavra, sobre nós valorizarmos a palavra. A palavra é a voz de Deus. Mas hoje eu quero aqui, irmão, dizer para você que não adianta você reclamar para Deus. A sua lágrima, olhe para cá, a sua lágrima não comove Deus. A sua dor não comove Deus. Como isso, pastor? A sua reclamação não vai mudar em nada. Fazer beiço porque as coisas não deram certo não vai mudar nada. Xingar não vai mudar, muito pelo contrário, só vai atrapalhar. A única voz e a única linguagem que Deus entende é a linguagem da fé. E o caminho de você tomar posse daquilo que você conhece, a palavra você conhece, mas o caminho de você tomar posse e autoridade da palavra é o caminho da oração. Irmão, deixa eu falar que mais de 50% dos nossos problemas é falta de oração. Irmão, muitas vezes nós reclamamos de pessoas, nós reclamamos da mulher, reclamamos da igreja. Você pode reclamar até o do pastor, você reclama do Temer, reclama, mas sabe, muitos dos nossos problemas é porque nós não estamos orando como deveríamos orar. Eu queria que você entendesse que a coisa mais importante do que teu dinheiro, mais importante do que todas as coisas, mais importante do que tudo, é uma vida de oração. Sabe, tem muita gente dentro da igreja, muitas pessoas vivendo uma vida que Deus não sonhou que era daquele jeito, não estão vivendo a verdade de Cristo. Nem todo mundo que está dentro da igreja vive o evangelho, infelizmente. Mas existe aqueles que estão avançando, são pessoas que têm uma vida de oração. Não são pessoas que são baseadas em campanha de oração. Ora um dia, ora 7 dias, mas passa 7 meses sem orar. Aí quando vem um problema, quer orar em 7 dias o que não orou em 7 meses. E assim não resolve, querido. Nós precisamos, se você quer crescer, quer avançar, quer ver o agir e mover de Deus, irmão, muitas coisas estão para ser geradas nesse dia, mas nós precisamos voltar ao lugar secreto, chamado lugar da oração. E a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, eles estavam tão perto. Eu vou descer aí, eu gosto de pregar aqui embaixo. Os discípulos de Jesus, eles estavam tão perto. Pode trazer para mim, GG. Eles estavam tão perto de Jesus. Eles viram, Jesus fazer milagres. Você imagina, você vê o Lázaro, estava morto. Eles vão lá chamar Jesus, porque ele estava primeiro doente. Chamaram Jesus, quando Jesus chegou, o homem estava morto. Jesus disse, não tem problema, retire a pedra. Ele estava morto, mas já está 4 dias, já estava cheirando mal, já estava apodrecendo. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. O homem ressuscitou. Esse é o nosso Deus, Ele tem poder para ressuscitar mortos. Você crê que Deus faz milagre, irmão? Irmão, ele na cruz, Ele venceu a morte, então Ele pode ressuscitar. Amém? E esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está dentro de você.
Irmão, se nós valorizássemos o poder que está dentro de nós, se nós soubéssemos, é porque às vezes a gente não tem a dimensão e não valoriza. Por quê? Porque não estamos tão presentes no lugar de oração. Só que os discípulos, eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram pães se multiplicar, 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão. Irmão, milagre não se explica, milagre se vive. Eles viram tantas coisas: morto ressuscitar, paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar. Só que daí eles vê também Jesus orando, e eles queriam saber qual é o segredo de Jesus. Eles poderiam pedir qualquer coisa para Jesus. Irmão, se você tivesse R$1 milhão, o que você faria hoje? Quem sabe o que faria com R$1 milhão? Levante a mão agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabe, queridos, às vezes nós não recebemos, sonhamos com algumas coisas, mas nós não planejamos e não agimos em fé para essas coisas. Eu vou chegar aí, daqui a pouco, guarde isso que eu falei, pegue no seu coração. Eu quero que você hoje pense um pouquinho na palavra. Mas os discípulos, eles viram tantos milagres, mas eles queriam saber qual é o segredo. Se você pudesse fazer um pedido para Jesus, o que você pediria? E eles pediram: mestre, me dá dinheiro, é isso? Não. Eles disseram: mestre, me dá poder para fazer o mar se abrir, fazer os montes. Não. Eles disseram: Jesus, nos ensina a orar. Então Jesus, ele disse: ok. Ele disse, ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não quero me deter na oração do Pai Nosso. Pastor, eu posso orar a oração do Pai Nosso? Pode, mas faça com entendimento. Hoje eu estou falando sobre a oração porque os discípulos, eles entenderam. De tudo que eles poderiam perguntar para Jesus, eles perguntaram qual era o segredo. Jesus disse: o segredo era a oração. Irmão, se você começa a pegar na Bíblia, você vai ver que Jesus sempre se separava. Ele ia para um lugar, porque o resultado daquilo que ele fazia era resultado do tempo que ele passava no secreto com Deus. Às vezes nós queremos fazer milagres, nós queremos ver o sobrenatural, nós queremos que Deus abençoe o casamento, a empresa, o ministério, mas nós não queremos ir para o lugar secreto de oração. E a oração nesses dias precisa ser ativada. E eu quero orar e declarar que você vai ser incomodado, e o Espírito Santo vai colocar desejo no teu coração de orar, porque orar é bom. Sabe que a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que pedis e não recebeis, porque você pede mal e pede para o seu próprio deleito. Sabe o que eu aprendo? O primeiro princípio que eu aprendo sobre oração: que quando eu peço e quando eu oro, eu peço as coisas só para mim, eu não recebo. Porque tem muita gente pedindo egoistamente. Tem muita gente pedindo só para si. Mas o segredo espiritual é quantas pessoas vão ser abençoadas com aquilo que você está pedindo para Deus. Aquilo que você está pedindo para Deus envolve quantas pessoas. Quantas pessoas Deus vai abençoar com aquilo que Ele vai te dar. Porque às vezes nós somos egoístas, nós queremos algumas coisas somente para nós. E esse texto de Tiago 4,3 diz assim, ó: vocês pedem e pedem mal, por isso vocês não recebem, porque vocês não sabem como orar, vocês não estão atentando para a palavra, por isso eu não posso responder. E aquilo que vocês querem, vocês só querem para vocês, é o que Jesus estava dizendo. Então eu vou aqui falar: Deus não responde uma oração egoísta. Amém? Quem entendeu esse primeiro tópico aqui? Sabe, irmão, pastor, como é que eu posso quebrar o egoísmo? A Bíblia fala que existem vários tipos de oração. Eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de oração. Existe o tipo de oração chamada o louvor, onde você louva. Existe o tipo de oração, a oração da adoração. Existe algumas orações que são orações de petição, onde você pede. Existe algumas orações que é a oração de intercessão, é quando você ora por uma outra pessoa. Existe a oração em línguas, que você ora em línguas, recebeu o revestimento de poder, e uma das evidências é a oração também em língua. Então existe vários tipos. Existe a oração de consagração. Agora, se você não conhecer alguns princípios da oração, como é que eu posso quebrar o egoísmo, pastor? Irmão, você só vai desintoxicar do egoísmo quando você aprender a orar por alguém. Anote isso, irmão. Você quer descobrir uma chave de oração? Aprenda o poder de orar por alguém.
Ah não, eu quero orar por mim, pastor, eu já oro pouco tempo, ainda vou ficar orando para os outros, daí eu não tenho tempo de orar para mim. Olha só, que egoísta na oração. Irmão, sabe, a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Então, ore, passe tempo. A Bíblia fala o segredo, abre aí Mateus capítulo 6, versículo 6. Coloca na tela que nós vamos ler juntos ali, Mateus 6,6. Hoje eu quero mais ensinar. Eu sei que nós gostamos de culto de avivamento, de poder de Deus, de ver as pessoas chorando, de ver, mas eu preciso ensinar, porque milagre só acontece depois que a palavra é pregada. Amém? E não adianta nós vivemos apenas o mover dos outros. Chegou um tempo que você não vai mais depender apenas de oração dos outros, porque você vai ter um altar de oração na tua casa. E o que vai te sustentar, o que vai mudar, você quer que a tua empresa mude, você quer que o teu casamento mude, você quer que o teu ministério, você quer conhecer mais a Deus, comece a orar como você nunca orou. Irmão, você tem 24 horas num dia. Quanto desse tempo nesse dia você tira de oração? Você dá 1 hora por dia, irmão. Se você orasse 1 hora, eu vou dizer para vocês o que Jesus disse para os discípulos. Jesus foi falar com o Pai, foi orar, os discípulos ficaram um pouco aqui, e quando ele voltou, os discípulos estavam tudo dormindo. Ele disse: vocês não conseguem orar nem sequer 1 hora? E ele está falando, nós não conseguimos nem, olha, eu vou dizer, falar 30 minutos. Irmão, nós passamos, não temos problema de ficar 2 horas, 3 horas, vendo um filme, vendo uma série, ir no cinema. Nós não temos problema de ler um livro não sei quantas horas, nós não cansamos, mas quando fala de ler a Bíblia e orar, parece que, sabe, tem gente que diz assim: eu não estou conseguindo dormir, vou ler a Bíblia que daí eu vou ficar com sono. Irmão, isso não pode acontecer. Sabe, você precisa desejar. O reino de Deus é conquistado por esforço. É porque, sabe, não vai descer um anjo do céu te pegar pela orelha e te levar lá para o quarto. Você precisa decidir, saber, eu preciso orar. Quem precisa comer aqui? Quem comeu hoje? Irmão, tem gente que está mentindo aqui. Por favor, levanta a mão. Você comeu hoje, comeu bem. Um churrasco, um peixe, um frango assado, alguma coisa você comeu. Agora, será que todos nós tiramos aí? Quanto tempo você levou na hora do teu almoço? Quanto tempo? Do prato de entrada ali, da salada, até a sobremesa? Foi mais de 1 hora lá sentado na mesa. E saiu de lá assim dizendo: eu estou comendo demais, né? Ó, Deus falando já aqui, viu? Eu não estava lá, mas eu estou vendo, hein? Então, mas por que a gente não sacia o nosso espírito da mesma forma que nós saciamos o nosso corpo? Nós temos um espírito. E o que vai saciar a sua fome? É a oração, irmão. Pastor, me explica por que eu estou fraco. Pastor, estou vindo na igreja, ouço a palavra, dou até o meu dízimo na igreja, mas eu estou fraco. Claro, parece galinha da Angola. Estou fraco. Por que está fraco? Porque não tem vida de oração. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você não pode orar só na igreja, você deve orar na igreja, mas se você quer viver milagres, se você quer ter uma vida nova, se você quer viver o sobrenatural, você tem que construir uma vida de oração na tua casa. Não adianta reclamar do teu esposo, você tem que orar por ele. Não adianta reclamar pelo teu filho. Sabe o que a Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, o versículo 6, diz assim, não por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, tem coisas lá que você quer mudar no grito, bater na mesa, tu vai ter que a partir de hoje mudar, e ele não muda. Sabe por quê? Porque não é por força, não é no grito. Sabe como é que vai mudar? É você orando lá no quarto. Irmão, tem momento que palavras não é, sabe, não adianta você ficar discutindo com a tua mulher e diz, calma, eu só estou usando exemplo, não é aquilo. Não adianta você ficar discutindo com a tua esposa e dizendo, olha, não é assim, não vai dar certo, e continua a mesma bagunça, continua. Sabe o que vai mudar? É quando você entrar no teu quarto e dizer, Deus, eu não consigo mais, eu sozinho não consigo, eu reconheço que eu preciso de Ti, me ajuda aí, me dá uma direção, muda ela, muda a minha vida. Aí Deus vai mudar. Ei, irmão, sabe que de repente o que Deus quer fazer quando você orar para Deus mudar ela, sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar você. Porque de repente o problema do casamento não está nela, ou de repente não está nele, mas você, porque a gente nunca traz o problema, né? Adão, o que aconteceu aí, Adão? Adão tinha, Senhor, foi a mulher que tu me deu, e hoje não muda muito, né? Aconteceu um problema, a culpa é da mulher.
Aí Deus vai perguntar: ué, o que aconteceu? Ó, a culpa foi da serpente que me enganou, a culpa é do diabo. A gente está sempre querendo transferir a nossa responsabilidade para alguém. Mas primeira coisa, querido, você quer que as coisas mudem? Assuma suas responsabilidades, diga: eu preciso mudar. A partir de hoje eu vou começar a construir uma vida de oração. Irmão, a oração tem poder de fazer coisas que levaria anos, no natural levaria anos, e pode acontecer em dias, se você construir no sobrenatural. Já está pronto, as bênçãos da cruz já estão liberadas. Agora nós precisamos orar, meus queridos. Então, se os discípulos entenderam que orar é importante, se você abrir a sua Bíblia comigo, abriu lá? Mateus 6,6, olha só. Antes de eu entrar aqui no 6, coloca para mim o 5. Pega aí a sua Bíblia, o 5. Vamos aprender como não orar? Porque se você entender como não deve orar, acho que vai ficar mais fácil. Olha só, e quando orares, preste atenção lá no texto, quando você orar, não seja como quem? Ué, então hipócritas também oram. Como é que é isso? Ó, pois gosto de orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para serem o quê? Visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua... Irmão, se você é daquele que só gosta de orar na igreja e não ora em casa, cuidado, porque você pode ser... Não é eu que estou falando, o que a Bíblia está falando? Um hipócrita. Sabe por que está falando hipócrita? Porque ele só ora para... Ele vai se posicionar no lugar, deixa eu ver se tem alguém que está vendo orando. Aí todo mundo olha, nossa, aquela pessoa lá, uma pessoa de Deus, hein? Pessoa, ó, tá, olha como ora bonito. Olha, irmão, você não precisa orar bonito. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Mas eu não sei, tem gente que precisa mudar. Está orando aqui. Excelentíssimo e soberano e eterno e Pai das luzes. Não precisa. Você pode orar com a sua voz: Senhor, eu estou aqui na tua presença hoje, eu te agradeço. Sabe, queridos, porque às vezes nós fizemos coisas na nossa oração, vamos ser sinceros, que parece que não é para agradar a Deus, mas é para mostrar que a gente sabe fazer uma oração bonita para quem está perto de nós, e às vezes não flui a essência da adoração e da oração, porque nós estamos mais preocupados com o que os outros estão pensando do que agradar a Deus, e se Deus vai realmente receber a nossa oração. Então, irmão, se lança na oração, comece. Pastor, eu não sei muito, começa, sabe, pelo menos 15 minutos. E eu tenho aprendido uma coisa: não ore só à noite, porque você ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vai orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, no final do dia? Sabe, querido, vai consagrar o pão do dia no final da noite? Então o maior tempo de oração deve ser antes de você fazer qualquer coisa. O primeiro deve ser do Senhor. Acorda pela manhã, pega a tua Bíblia, coloca um louvor, faça uma oração e dizer: Senhor, o melhor do meu dia. Irmão, você não tem ideia como é que vai ser o teu dia se você fizer isso. Acorda de manhã, já deixa a tua Bíblia num lugar estratégico para você não esquecer. Você coloca um sonzinho, um louvor tocando, dobra o teu joelho na beira da cama, levante a sua mão: Senhor, eu estou aqui. Eu nem sei na realidade o que eu vou falar, mas eu estou aqui. O importante é eu estou aqui, Senhor. Eu quero estar contigo. Sabe, o problema é que nós queremos sentir o arrepio. O problema é que a gente quer ver o anjo de rosa com purpurina descendo. A gente quer ver uns negócios, a gente quer ver alguma coisa para saber que Deus está ali. Não, irmão, você só precisa ter fé, Ele está ali. Você precisa crer que Ele está no teu coração, Ele está te ouvindo, Ele está aqui hoje, eu estou falando aqui, e enquanto eu estou falando, Ele está gerando coisas nos corações, e eu creio que milagres também estão acontecendo aí. Se tem alguém enfermo, pode te preparar, porque no momento que eu estou liberando palavra aqui, Jesus pode curar você agora. Coisas Deus pode estar restaurando, Deus pode estar dando uma estratégia, uma frase que é falada aqui na frente pode mudar a sua semana, pode dar destino, pode ser uma instrução do Espírito para você mudar a história da tua vida. Por isso fica atento à palavra, pegue a palavra, que o teu coração possa ser uma terra boa para receber a semente incorruptível da palavra, e essa semente vai crescer. Só que o problema é que nós viemos para a igreja, recebemos a semente no domingo, mas não regamos durante a semana com oração. Tem que regar, olha para quem está do seu lado, tem que regar durante a semana, diga para ele: regue em oração, faça grupos de oração. Convide a tua esposa. Quem é casado aqui? Levante a mão. Irmão, nós como casais precisamos melhorar uma coisa: orar junto. Cezinha, vocês querem ver
um tempo novo no casamento de vocês, antes de dormir. Diga assim: nega véia, dá a mão aqui. Vai dar a mão aqui, vamos orar junto. Fecha o olho aí. Ainda que seja Senhor, não sei o que eu vou orar, meu Deus. Porque às vezes, irmão, só antes dos casais aqui, as crianças saíram, né? Mas assim, ó, a gente não tem vergonha de fazer com o casal, né? Quem é casado, um monte de coisa. Vocês estão me entendendo do que eu estou falando, né? Aí para essas coisas a gente não tem vergonha, né? Quando é para orar, não, eu tenho vergonha dela. Eu tenho vergonha de orar na frente dele. Para, irmão, para fazer outras coisas não tem vergonha. Então ora. Amém? Irmão, porque assim a Bíblia fala que eu preguei antes no casamento, serão como 1000. Mas quando você ora, vocês dois juntos, a Bíblia fala que serão como 1000, mas 2 serão como 10.000. 10.000 mais força, 10.000 mais de influência, 10.000 mais de poder sendo liberado. É muito diferente o poder da concordância, principalmente na oração. A Bíblia fala aquilo que 2 ou 3 concordarem alguma coisa, acerca de alguma coisa, será também ligado no céu. Você quer que as coisas aconteçam, comece a orar com a tua esposa. Irmão, pais, quem é pai aqui que tem filho? Filha, levante a mão. Irmão, você tem orado por eles toda noite. Meu filho, eu me alegrei essa semana com ele, com o Nicolas. Ele disse: pai, quando eu casar, eu vou estar na minha casa, mas eu posso te ligar para tu orar por mim como tu ora toda noite? Irmão, não tem. Eu disse: claro, meu filhão, pode ligar a hora que tu quiser, sabe? E hoje eu disse: filho, eu estava na mesa com ele, eu disse: filho, tu sabe qual é a coisa mais importante para um homem? E ele disse: eu acho que eu sei, maiorzinho, Nicolas. Eu disse: o que é? É orar, né, papai? Eu disse: meu irmão, é isso aí. As crianças estão pegando a coisa mais importante na sua vida, porque quando você ora, você não só fala, mas também você ouve a Deus. Mas você começa o teu dia consagrando a Deus, e você não vai mais na tua força, agora é na força do poder de Deus. Irmão, nós precisamos ser mais espirituais, nós precisamos voltar. Irmão, o remédio para a tua cura é a oração. O remédio que vai transformar os teus negócios, a tua empresa, a tua vida financeira. Tem muita coisa trancada, mas você não ora. Tem muitas coisas que já eram para estar na tua mão, mas você não ora. Bota essa célula para orar. Bota esse grupo para orar. Bota os jovens para orar. O louvor tem que orar mais. Os pais têm que orar mais pelos filhos. Tem que abençoar, irmão, a autoridade sobre os pais. Libera uma palavra e diz: o meu filho é uma bênção. O meu filho não é rebelde, ainda que ele esteja fazendo bagunça, que a realidade daquilo que você está vendo com os teus olhos é uma, mas você vai falar aquilo que ele é em Deus. O meu filho é uma bênção. Quem sabe você tem um filho que está na bebida, está na prostituição. Você diz: a minha filha é uma princesa do Senhor. Pastor, mas ela está na prostituição. Mas a realidade dela é essa. Ela é escolhida do Senhor. Não adianta dizer: aquilo lá não dá nada, aquilo lá não é um imprestável, aquilo lá, não precisa nem o diabo lá na tua casa. Você está fazendo o papel dele com a tua boca, amaldiçoando. Você é boca de Deus, não é boca do diabo. Então usa a tua boca para abençoar. O meu filho é uma bênção. Os meus negócios vai dar certo, eu vou prosperar, vou avançar. Você precisa crer nisso e orar. A sua boca é instrumento de oração. Eu estava falando aqui sobre o poder da intercessão, e eu quero provar isso para vocês. Estou falando um monte de coisa. Ali estava dizendo como a gente não deve orar. Agora outra coisa, vou só para me terminar essa. Bota o versículo 6. Como é que a gente deve orar? Mas tu, quando entrares no teu quarto. Então qual é o segredo? Irmão, vai orar. Faz assim, ó. Ô pessoal, mulher, agora eu vou orar. Tinha um grande homem de Deus, eu acho que até o Billy Graham. O Billy Graham nos Estados Unidos, em um determinado momento do seu ministério, ele foi um grande evangelista. Muitas autoridades, presidentes, iam pedir conselho para esse pastor. E um dia ele estava no momento de oração dele, na casa dele, e ele disse para a secretária dele: olha, eu estou no momento de oração e eu não quero que ninguém me incomode. E um grande presidente de uma nação foi procurar ele e ligou para ele. E a secretária disse: olha, ele não vai poder te atender agora, o pastor não pode te atender agora. E era o presidente. O pastor não pode te atender agora porque ele está ocupado. E ela foi lá na porta e tentou, e viu assim, e disse: não quero falar com ninguém, eu estou ocupado. Mas é o presidente: não, estou ocupado. Não, mas pode ser o rei, pode ser.
Aí no outro, ele encontrou com o presidente, poxa, eu liguei lá, você não me atendeu. Eu disse, eu estava com gente mais importante. Eu estava falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, irmão, se nós não valorizarmos a presença como ela é, se nós não valorizarmos Deus como Ele é, se fosse outro, trocava já com o presidente quer falar comigo, Deus, eu vou, depois eu volto aí. Sabe, irmão, desliga o teu telefone quando você for orar. Você está lá orando, daqui a pouco, Senhor, aleluia, já vai aí, rapaz, tá, não, daqui a pouco estou por aí, tá bom, tchau, aleluia, Jesus, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe, pastor, não, mas eu oro sem cessar, eu oro em espírito, eu oro dirigindo, eu oro lavando louça. Claro que você pode estar em pensamento consigo, isso é muito bom, você está dirigindo lá e pensando nas coisas de Deus, que bom, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que Ele está fazendo na minha vida, isso é bom demais, mas você só vai dar tempo, na tua vida, você só dá tempo para aquilo que é importante. Você está aqui hoje sentado, ouvindo essa palavra, porque Deus é importante para você, e quando você para tudo, desliga tudo, desliga a televisão, desliga a internet, sai do WhatsApp, se agora, e toca aquele, toca o sinal que chegou uma mensagem. Tem gente que parece que vai ter uma, vou ler, eu tenho que ler, se não ler, você fica lá, está conversando, parece que a conversa, não, mas eu tenho que, está ali, tem alguma coisa, o que será? Você fica agoniado, igual a pessoa que está, de repente tem que mandar alguns lá para o pastor, lá para o centro de recuperação, para fazer o tratamento lá, para se libertar do vício do WhatsApp, do Facebook. É verdade, vou abrir o centro de recuperação no WhatsApp, Facebook. Olha, eu acho que ia faltar vaga, mas é verdade que então a gente troca, sabe, irmão, desliga, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, rasga o teu coração, irmão, não sai de lá sem falar com Deus. Qual foi a última vez que você levantou na madrugada para estar sós com Deus? Qual foi a última, irmão, a gente quer viver o sobrenatural com essa vida de oração tão pequena, não dá. Deus ainda é tão bom, e Ele faz tantas coisas, por amor de nós, mas irmão, se o teu corpo físico dependesse para sobreviver da tua oração, qual seria o seu porte físico? Vou repetir, se para sobreviver você dependesse das tuas orações, você estaria vivo? Fala a verdade. Você já teria? Irmão, então isso é um sinal que nós precisamos voltar. Alguma coisa está errada, eu preciso voltar a orar. Sabe, como é que eu faço para orar? Se apresenta diante do Senhor. Pai, eu estou aqui, muito obrigado pelo dia. Agradece, tira um tempo para agradecer. Tira um tempo, não para pedir, mas depois que você agradece, só para adorar. O que é adorar? Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu advogado. Tu és tudo na minha vida. Tu és o meu tesouro. Tu és o meu bem maior. Você vai abrindo o teu coração. Você vai fazendo a tua declaração de amor. Depois você vai começar a orar por alguém. Senhor, abençoa o pastor. Qual foi a última vez que você orou pela tua igreja? Que você orou pelo teu pastor? Senhor, abençoa mesmo, usa ele na palavra. Senhor, hoje é culto de domingo, que ele possa ter a inspiração do alto, que a revelação possa estar lá. Eu preciso ouvir uma palavra do céu. Abençoa meu pastor, a minha pastora. Irmão, hoje nós estávamos em guerra para chegar aqui, guerra espiritual. Já pastora, começo eu até não entendi, mas depois no final do dia eu entendi que nós estávamos vivendo batalhas espirituais. Hoje a pastora, ela foi ligar um fogo, o pessoal estava numa comunhão lá, num fogão, e o gás já estava ligado, explodiu o negócio, era para ela estar toda queimada, ela foi, os pelos aqui foi toda chamuscada, aqui o rosto estava descascando, está descascando ali, mas o Senhor deu livramento, está bem, está aqui, o ar-condicionado ali, vocês estão vendo ali, ó, tem um problema agora, sabe por quê? Nós estávamos aqui no ensaio, o irmão estava preparando a câmera para fazer a transmissão, e ele estava posicionando uma câmera ali, e de repente a escada escorregou, e ele veio ao chão com tudo, ele caiu lá de cima da escada, machucou, torceu, mas graças a Deus está bem, está trabalhando aí, está trabalhando, não está? Está lá na sala transmitindo, Deus te abençoe, irmão, né? Depois nós estávamos aqui, sentimos um cheiro de queimado, eu disse, pessoal, vamos parar, para tudo, vamos orar, irmão, tem momento que você precisa entender que algumas coisas
Sabe, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que você precisa. Quando você está em oração, Ele vai te mostrando. Irmão, muitas das tuas orações têm livrado, mãe, teu filho daquele acidente, você nem sabe. Mas por causa da sua oração, quantas coisas poderiam, quantos livramentos Deus pode dar quando você ora. Quantas, sabe, queridos, nós precisamos orar mais. Você precisa acreditar no poder da oração. Ore pela tua casa. Quantas vezes o diabo queria entrar lá e destruir a tua casa, mas por causa que alguém estava orando por você, não aconteceu. Sabe por que eu estou aqui? Porque alguém orou por mim. Sabe por que você está aqui? Porque alguém orou por você. Aleluia. E nós precisamos também ser abençoador de alguém. Abre aí comigo, Jó capítulo 42, o versículo 10. Bom, eu sinto de falar sobre orar um pelos outros. Eu já estou terminando agora. Olha só, Jó, ele foi um cara que tinha tudo, muita riqueza, muitos filhos, muito dinheiro, muita prosperidade, homem íntegro. A Bíblia fala que era homem reto. Não, é Jó 42, 10. Jó 42, 10. Então ele era um homem muito bem sucedido. Só que um dia ele começou a perder tudo. Ele perdeu o dinheiro, perdeu as terras, ele perdeu, os filhos morreram. A mulher chegou para ele e disse assim: ó, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre, porque não tem mais jeito, né? Então estava um momento difícil. Só que nesse momento os amigos se afastaram, porque quando a gente perde, os amigos se afastam. Quando a gente tem, eles se aproximam, né? Você é amigo lá do mundo, mas os amigos verdadeiros estão na presença de Deus, estão aqui junto com você por causa de um propósito, por causa de Cristo. Amém? Jó 42, 10, deu certo aí? Então eu vou ler aqui. E o Senhor, olha só, ele estava vivendo a situação. Jó diz assim, ó: e o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Deus deu em dobro para o Jó tudo aquilo que ele perdeu. Sabe qual é o segredo? Quando ele orou pelos amigos. E eu vou dizer ainda mais: quer ver, você ora pelo teu inimigo. Você quer que a mágoa saia do teu coração? Como é que você, irmão, se você quer descobrir amar uma pessoa, pastor, eu queria voltar a amar uma pessoa, mas eu não consigo. Já aconteceu com alguém, você queria voltar a amar uma pessoa, mas não consegue? Você quer saber a receita para você conseguir? Volte a orar por ela. Irmão, se você conseguir voltar, Senhor, abençoa, Pai, que ela possa ser feliz, que ela possa viver os melhores dias da vida dela, que ela possa prosperar, que ela possa, sabe o que vai ser gerado no teu coração? Amor pelaquela pessoa. Vamos praticar isso? Eu estou falando sobre oração. Então aqui Jó, ele prosperou o dobro. Quantos desejam o dobro? Então ore por outras pessoas, ore pela tua casa, ore pelos teus amigos, e isso vai ser muito bom. Mas eu quero abrir um texto junto com vocês. Abra a tua Bíblia comigo, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, para nós chegar à reta final. 1 Samuel, vocês estão comigo aí? Vocês não estão dormindo não, né, gente? De vez em quando você pode dizer amém, só para a gente saber que você está aí, para glorificar a Deus. 1 Samuel capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 1. O capítulo 1 diz assim, ó, o versículo 9, Samuel 1:9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto é grande. Olha só o que aconteceu. Pensa numa mulher. Eu vou precisar aqui de 2 mulheres e um homem. Vem cá, pastor Bruno. Isso. Vem cá, pastora. Está falando ali, né? Dá? Vamos aqui. A Bíblia fala que havia uma mulher chamada Ana. Ela é Ana, agora aqui no nosso teatro, ok? Essa daqui é chamada Penina. Então, como é que é o nome dela? E ela? Que susto esse aqui, caiu. Aqui. E ele,
A Bíblia fala de um personagem chamado Eucana. Então quando você lê 1 Samuel 1:9, tem algumas pessoas assim, pastor, eu vi lá na Bíblia que tem um relacionamento homossexual na Bíblia, eu posso provar. Olha lá, Ana estava com Eucana. Mas Eucana é um homem, é um nome, o Eucana. Então, ele é o Eucana. Ela é Ana, Eucana e Penina. Quem é ela? Quem é ele? Quem é ela? Ok. Então ele casou com Ana, né? Ele casou com Ana. E Ana era amada dele. Porém, Ana tinha um problema. Ela não poderia engravidar. A Bíblia fala que ela era estéril. E naquela época, uma mulher que era estéril era uma mulher que tinha vergonha, porque não tinha descendência. Então era assim, era uma mulher discriminada, porque terrivelmente. E porém, depois, naquela época, era possível a poligamia. Hoje não mais, ok? Hoje é uma mulher só, uma esposa só. Amém? Diz amém, irmão, por favor. Amém? Hoje é uma mulher só, uma sogra só. Imagina Salomão, irmão, teve 1000 mulheres. Não, o problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 sogras. Mas agora ele casa com Ana, porém depois ele casa com Eucana, com Penina. Ah, vocês estão atentos, com Penina. O Eucana casou com Penina. E agora a Penina começa a dar um monte de filho. É só o exemplo. Só um exemplo, já tem 3. Começa a dar um monte de filho, tem um monte de filho. Começa a dar, não, parece gato, cachorro. Começa a ter, gerar vários filhos, né? Meu Deus, você não me deixa pregar hoje, né? Então, só que daí o que começa? Penina começa a fazer inveja. Ah, é? Tu estás aí, ó, não tens filho, né? Morra, ela está dizendo. Tu estás aí, eu tenho, eu estou dando descendência para ele, mas tu estás aí. E todo ano era a mesma vergonha, gente. Todo ano a mesma coisa. E agora Ana só não tinha vergonha de não ter filho. Ela tinha ainda um inimigo dentro de casa. Oh, meu Deus do céu, que coisa difícil dormir com o inimigo. Então ela tinha agora, todo ano a Bíblia fala que ela ia orar no templo e voltava. Ia orar e voltava, nada acontecia. Mas chegou um dia que ela começou a ser tão apurriada pela Penina, que a Bíblia fala que daí o texto ali, ela foi lá na igreja. Vou usar aqui o dia de hoje. Ela foi lá na igreja. O pastor estava junto da coluna do templo lá, e começou a ver aquela mulher chorando. E só que a Bíblia fala que ela só movimentava a boca. Ela estava assim. O pastor, né, o sacerdote ali, profeta, ficou olhando, essa mulher está louca. Eu acho que ela bebeu uma cachaça e agora veio, tá desse jeito aí. Irmão, às vezes eu sei que tem gente que tem uma maneira de orar na igreja que quem não entende assim, tá tudo bêbado. Não, deve estar tudo. Irmão, a primeira vez que você veio na igreja, você diz assim, não, até achei legal, mas parece tudo doido, é tudo maluco. Será que tomaram algum negócio para ficar desse jeito? É Jesus na veia. Entendeu, irmão? Quer ficar doidão? Coloca Jesus na veia para você ver. É a dose mais forte que você pode experimentar, e que você possa tomar essa dose hoje aqui nessa noite. Amém? E a Bíblia fala que ela estava chorando aí, a Ana. Vamos lá, Ana. Está chorando ali, orando? Aí na cadeira aí, está aí na cadeira. Vamos lá, me ajuda, isso. Ela estava lá, daí ele só viu a boca mexendo e ele disse, ô mulher, tu bebeu? A Bíblia fala, ela diz assim, você bebeu bebida forte, você usou vinho hoje? Ela disse, não, meu servo, não, eu não me tenha como filha de Belial, eu não sou filha do diabo, não, eu não bebi bebida forte, eu estou aqui porque a minha alma chora, eu estou clamando. Aí ele disse, então tá, então que o Senhor possa ter ouvido a tua oração, o Senhor dos exércitos te abençoe e conceda o desejo do teu coração. A Bíblia fala que ela vai. Muito obrigado, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Ei, irmão, deixa eu falar algumas coisas sobre esse texto. Não deixe para orar só quando o problema vir. Sabe, que se Deus olhar para, olha irmão, isso é perigoso. Se Deus olha para você, Ele olha para o Everton, e Ele descobre assim, quando o Everton tem um problema, ele vai orar. Deus quer se relacionar com você, o que Ele vai permitir? Não é a vontade de Deus que você tenha problema, mas Deus quer você. Irmão, quem veio para a igreja
porque tinha uma enfermidade, um problema, algo que precisava de um milagre, algo a ser resolvido. Levante a sua mão aí. Olha aí, quantas pessoas. Então um problema trouxe você para mais perto de Deus, não foi? Amém? Agora você está aprendendo, você não precisa. O que é sabedoria? Eu não preciso esperar o problema chegar. Irmão, Daniel, a Bíblia fala, eu falei um pouquinho domingo passado sobre Daniel. Daniel, ele é um homem que orava 3 vezes por dia, igual a mim e você, igual a eu e você, melhor, né? Minha é índio. Então ele orava 3 vezes por dia. E a Bíblia fala que Daniel foi colocado aonde? Na cova dos leões. Irmão, quando ele estava lá na cova do leão, o que ele fez? Ele adorou ao Senhor, porque ele já tinha uma vida de oração. Ele não deixou para orar quando estava na cova. Daí que está o problema. Muita gente só ora quando está com o leão está vindo com a boca aberta para destruir. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Daniel foi lançado na cova dos leões, e os leões ficaram com a boca fechada. Eu fico pensando, o leão querendo engolir ele, mas não podia abrir a boca, porque aquilo que ele tinha orado fez a boca do leão se calar. Ô irmão, você precisa orar antes. Não deixe para você ter fé e querer orar só quando vir um problema. Uma vida de oração vai trazer livramento quando você estiver dentro do problema. Irmão, vamos voltar à oração. Nós precisamos que essa noite, ao chegar em casa, você não diga, eu estou cansado. Não, eu vou praticar. Eu vou ver se essa palavra que está sendo pregada lá na igreja, se isso é verdade. Eu vou tirar 15 minutos de oração, mas orando. E depois eu vou aumentar, eu vou para 30 semana que vem. E na outra eu vou orar 40 minutos. E quando você vê, você está orando 1 hora. Quando você começar a desfrutar e ver que você orando, irmão, chega na tua casa, impõe as mãos, diz assim, a minha casa é uma bênção, eu abençoo a minha casa. Coloque a mão nos teus filhos, eu abençoo meus filhos. Abençoa o Senhor, muito obrigado pelo carro que tu tens me dado, a minha casa é tua, meus negócios são teus, meus filhos. Comece a orar e a declarar, irmão, você não sabe, a oração do justo, tudo pode em seus efeitos. Você crê em Jesus? Deus, você acredita que Deus quer abençoar você? Deus quer, você quer? Então está feito, então comece a agradecer. Deixa eu só ensinar um último princípio, tem tanta coisa, mas eu preciso terminar. Vamos supor que eu ore. Lá na célula nós oramos por uma menina que estava, ela não veio hoje, mas nós oramos quinta-feira por uma menina que estava enferma, também estava com problema nos olhos. E eu já creio que Jesus já curou ela. Mas na hora, ela ainda não abriu os olhos na hora. Só que se eu for orar por ela de novo, eu não posso dizer, Senhor, cura ela e faz o milagre, que a vista dela volte. Não. Sabe o que eu tenho que fazer? Senhor, muito obrigado, porque ela já foi curada. Sabe que às vezes a gente repete a mesma oração, e quem precisa orar 2 vezes é porque não creu na primeira, né? Se eu orei na primeira, eu preciso crer. Agora nas outras orações eu preciso, Senhor, muito obrigado, eu já orei, eu já criei. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa. Existe a diferença entre fé, irmão Hélio, e esperança. Eu posso ficar tendo esperança, não, se Deus quiser. Irmão, quando fala se Deus quiser, é porque já não creu em nada. Se Deus quiser, eu posso ser curado. Irmão, deixa eu perguntar para você, Deus quer curar? Jesus já não curou? Então tem coisas que você não precisa perguntar se Deus quiser, você precisa crer. Quando você fala se Deus quiser, você está dizendo, eu não creio, mas se Deus quiser, Ele até pode, mas eu não sei não, né? Irmão, sabe que algumas curas vão acontecer na mesma hora, mas algumas coisas vão acontecer progressivamente. Vou dar um exemplo. Quando a figueira, Jesus passa e amaldiçoa uma figueira, na hora não aconteceu. A Bíblia fala que Jesus vira as costas junto com o discípulo, e quando eles voltam de Jerusalém, eles estão passando de novo. Um dos discípulos assim, olha lá, mestre, a figueira secou. É sempre muito importante secar o figueira, né? Até Jesus secou o figueira, por isso que eu torço para o papai. Mas isso é uma outra história. Mas Jesus ele seca a figueira e ele volta, e quando ele passa, alguém diz assim, olha, a figueira secou. O que eu entendo? Que a figueira não secou no momento que Jesus liberou a palavra, aparentemente, porque normalmente se seca de cima para baixo, mas ali estava começando a secar da raiz. Quando Jesus volta, ele olha, já está claro que estava seco. Sabe o que eu entendo? Que às vezes a oração ela está secando a enfermidade, está secando o câncer.
por dentro, e quando você voltar, você vai ver. Só que, o que é espera? Fé é dizer, eu creio, tomei posse, pronto, já aconteceu. Agora esperança, eu já espero, ainda não estou vendo, mas eu espero como já tivesse acontecido, já aconteceu. Eu só estou esperando alegremente. Então eu não fico, porque o problema é que tem muita gente assim, ó, que na hora crê, tá que não, eu tenho uma fé, mas não aconteceu, daí deixa de crer. Não, eu preciso receber, ok, tive fé, recebi o milagre, só que não aconteceu. Irmão, a raiz está acontecendo pela raiz, calma, vai se manifestar. Você foi para casa durante a semana, olha só, ele teve aqui, esse irmão foi curado na hora aqui, ele foi para casa testemunhar, testemunhou no outro dia. Agora tem pessoas aqui, eu já orei por pessoas que tinham câncer, que nós oramos aqui, chegou em casa, vomitou o câncer dentro do banheiro, não foi aqui na hora, mas vomitou o câncer dentro de casa, foi curado na hora. Deus faz essas coisas. Nosso Deus é um Deus de milagre. Eu orei por pessoas que levantaram da cadeira de roda, não foi na hora, mas eu orei por pessoas que levantou na cadeira de roda na hora. Eu estava lá em Biguaçu, numa casa, fazendo uma célula, e naquele dia só foi um homem na cadeira de roda. Nós estávamos lá, ele tinha 10 anos, tinha paralisia em todo lado dele, e ele não andava, ele estava na cadeira de roda. Eu disse, você crê? Eu disse, o que eu vou pregar? O homem está na cadeira de roda, vou orar para ele andar, né? Esse é o jeito. E eu disse, você crê? Ele disse, creio. Então se você crê, eu creio. Jesus quer, então está tudo certo, está tudo feito. Então em nome de Jesus, levanta e anda. Aí ele pegou, ele estava na cadeira, posso pegar essa cadeira aqui? Ele estava na cadeira, ele estava sentado, ele foi puxando a perna assim, porque ele não conseguia mexer a perna, foi fazendo assim, e foi indo. Ele disse, pastor, está esquentando a perna, está esquentando. Eu disse, então levanta, tenha fé, levanta agora, vamos lá, no nome de Jesus Cristo. E ele disse, acha que eu posso? Pode, levanta agora, se você crê, levanta agora. E ele pegou e se levantou, e ele disse, sabe de uma coisa? Ele pegou e saiu correndo, era uma comunidade no meio da favela, começou a dizer, eu estou andando, eu estou andando, eu estou andando. Jesus, pode aplaudir o Senhor. Jesus curou ele na mesma hora, ele levantou na mesma hora da cadeira de roda. Eu estava numa igreja, ministrando na igreja Filadélfia, meu amigo pastor Mário. Nós estávamos ministrando, havia uma irmã que ela trabalhava na igreja, como o diaconato está assim, só que ela tinha uma muleta, ela tinha um problema no quadril, ela estava assim, ela disse, pastor, meu sonho é poder servir essa muleta. Eu disse, você crê? Crê, então larga a muleta e começa a andar. Ela largou naquela hora, largou naquele momento, e no final do culto, nós tínhamos que fazer um lanche, sabe quem que serviu? Foi ela, estava, pastor, está aqui. Irmão, Jesus cura, Jesus faz milagre, sabe, nós precisamos orar e precisamos voltar a crer em milagre, está disponível para nós, isso não é só para pastor, isso é para todo aquele que nele crê, amém. Eu quero que o nível da sua fé aumente, eu quero que você veja, você orando e as coisas acontecendo, está disponível para você, mas nós precisamos voltar ao lugar onde o poder está liberado. Quando você entra no teu quarto, a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora o Senhor no secreto, e o Deus que te vê no secreto vai te recompensar. Deus recompensa a sua oração. Você ter vindo aqui hoje, Deus vai recompensar essa semana. Você crê, tenha fé nisso, se relacione com Ele, você vai começar a ouvir a voz de Deus. A tua oração vai trazer provisão, a tua oração vai trazer o céu para a terra. Fica de pé nessa hora e eu quero orar com você. Quantos recebe essa palavra? Aleluia. Ore com a motivação certa. Ore com a motivação certa. Eu quero aqui chamar você aqui na frente. Você que quer ter uma vida de oração mais consistente. Você sabe que essa palavra, irmão, você vai viver cura, mas através da oração. Você vai viver mais da unção. Quantos desejam mais da unção do Espírito? É através da oração. Vem para frente. Eu queria chamar todos aqui. Acho que todo mundo precisa orar mais. Eu acho que se nós queremos viver, irmão, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. Esse ministério aqui está gerando Samuel. Eu não terminei falando de Ana. Sabe o que aconteceu com Ana depois da oração dela? Quando ela foi lá na igreja, ela fez um voto. Ela disse, Senhor, presta atenção aqui, ó. Olha só o voto. Tem gente que não faz mais voto na igreja. Tem gente que não faz mais um desafio na igreja. Senhor, eu estou trazendo uma oferta especial. Senhor, se tu me abençoares, eu vou fazer isso. Senhor, se tu me abençoares. Não é fazer troca, mas é você crer no Senhor mesmo, sabe? E ela disse, Senhor, se tu me abençoares, eu darei esse filho de volta para ti. Olha só, Deus precisava de um profeta, e ela precisava de um filho. Aqui está outro segredo. Quando você ora, que não é só para você, você ora de uma coisa que Deus também quer,
Deus queria dar um filho. Deus deu um filho para ela e ela deu um profeta para Deus. Então uniu a vontade dela com a vontade de Deus. Vocês estão comigo aqui? Não perca isso. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração dela. E o menino cresceu. E quando ela recebeu, ela entregou no templo, para que o menino pudesse ser formado e pudesse ser uma bênção para a nação. Eu quero dizer, aquilo que você está gerando nesses dias vai abençoar muita gente. Através da sua vida, muita gente vai ser abençoada. Através da tua casa, muita gente vai ser abençoada. Através de você, muitas famílias vão ser abençoadas. Feche os seus olhos agora. Agora deixa eu falar. Oração é falar. Então não é orar em pensamento não, viu, irmão? É orar com a boca, é orar com a boca, crer com o coração, falar. Deus, eu não sei orar muito, mas eu estou aqui, me ensina. O Espírito Santo vai te ensinar, mas você precisa querer. E Ele ouve a sua oração, viu? Você precisa ter fé.